Bom dia, meu nome é Luiz Antonic, eu sou professor universitário e estou aqui com a terceira parte do nosso curso de inflação. E nessa terceira parte aqui vamos falar do efeito da inflação sobre a economia. É claro que a inflação é uma coisa muito perniciosa, é uma coisa muito ruim, ela causa uma série de problemas na economia. Talvez o principal deles seja a incerteza. Por quê? Essa incerteza vai trazer um desestímulo, vai prejudicar todo o cenário econômico, a vontade das pessoas. Então, essa questão da incerteza é muito relevante com relação à inflação. Depois, ela também tem um impacto gigante sobre as taxas de juros, e em especial sobre a dívida pública. Porque se imagina, por exemplo, hoje que nós estamos com uma inflação do IPCA de 5,20, então se o governo for pagar um juro real de 0,65, você vai ter uma taxa de juro de 0,85. Ora, na medida que isso daqui crescer, automaticamente esse valor aqui também aumenta. E aumentando esse valor, isso é um tremendo um desestímulo para os investimentos empresariais. E vamos ver, então, quais são os efeitos da inflação para os brasileiros. Um dos principais efeitos é a alta do dólar. Porque você imagina o seguinte: você tem uma paridade de R$ 5 para $1. Aí, aqui nos Estados Unidos, você tem 1% de inflação. Aqui no Brasil, você tem uma inflação de, por exemplo, estou exagerando, 10%. Poxa, então essa relação aqui, 5 para 1, só por conta dessa diferença de inflação, vai fazer com que esse negócio aqui passe para 6 para 1, por exemplo. Então, acaba encarecendo o dólar, encarece tudo na economia. E aí, outro grande efeito que a inflação acaba causando é a diminuição dos investimentos internacionais. Claro, por quê? Porque um país que tem uma inflação alta significa que é um país fraco, institucionalmente, economicamente. Veja, por exemplo, Venezuela e Argentina, que tem uma inflação altíssima, então isso indica fragilidade. Os capitais externos fogem desses países. E também, é claro, o setor produtivo aqui no Brasil fica com receio de investir por medo de que a inflação venha a destruir esses seus investimentos. Também aqui existe um efeito bastante interessante da inflação no desemprego. Enquanto ela se mantiver num nível baixo, ela é um estímulo para o desemprego, mas na medida que ela sobe exageradamente, o desemprego aumenta. Aumenta o desemprego, aumenta as taxas de juro, como eu falei para você. Por exemplo, se um banco esperava ganhar 6% numa determinada operação, é claro, 6% mais a taxa da inflação. Como a inflação hoje está 5,20, então o banco vai te cobrar 11,20%. Na medida que esse valor aqui aumentar, por exemplo, se esse valor aqui passasse para 10, você iria acabar pagando 16%. E esse aumento assim exagerado da inflação, ele faz com que a renda se concentre muito mais. Aqui no Brasil, nós temos um índice de Gini, que é um índice que mede a concentração da renda, ele já é um dos mais elevados do mundo. Então, isso aí acaba aumentando a concentração de renda. É claro, porque os pobres, cada vez mais com a inflação, eles podem se proteger menos, e os ricos, cada vez eles conseguem se proteger
melhor. Então, acaba concentrando ainda mais a renda, diminuindo a qualidade de vida da população mais pobre. Então, a inflação ela tem uma influência muito grande sobre as pessoas mais pobres. A inflação oficial brasileira, que é o motivo da nossa próxima aula, é o IPCA. Então, o IPCA, na minha modestíssima visão aqui, ele é um índice desqualificado para ser a inflação oficial brasileira. Por quê? Porque ele é amplo, ele é muito grande, ele mede a inflação da família que tem uma renda de até R$ 44.000 por mês, ou seja, de 1.100 a 44.000 por mês. Como ele é muito aberto, ele acaba diluindo a inflação, e a inflação do IPCA, então, ela não representa a inflação dos mais pobres. Eu vou dizer para você assim, olha, se você ganha 50 mil por mês, a tua inflação hoje é 5%. Se você ganha 1.000 por mês, a tua inflação deve ser uns 12%. Olha aqui, mais do que o dobro. Por quê? Porque nessa inflação de 1.000 aqui, o peso dos alimentos é muito maior, e os alimentos subiram muito mais do que a média dos outros produtos. Por exemplo, arroz, feijão, batatinha, carne, tomate, azeite, óleo de cozinha, essas coisas todas subiram muito, então ela acaba pesando muito mais nos mais pobres. Veja aqui, ó, IPCA 40 salários mínimos, IPC da FIP, da Universidade de São Paulo, 10 salários mínimos, um quarto. Olha aqui que diferença que dá. Ah, professor, é só 1%. Essa diferença de 1% aqui é mais de 20%. Se você for analisar relativamente. E assim, o que pode causar a inflação? Bom, uma das principais causas é o governo federal. Por quê? Porque ele acaba gastando mais do que ele arrecada. Só para você ter uma ideia, o governo federal, no ano passado, ele teve um déficit de 700 bilhões de reais, ou seja, déficit primário significa o seguinte, o que ele arrecadou, com o que ele gastou, deu um negativo de 700 bi. Esse número, em 2019, foi 60 bilhões. Então, nós estamos falando aqui de um déficit 10 vezes maior em 2020. Mas isso foi por conta da pandemia. Meu amigo, é excesso de dinheiro que o governo colocou aqui sem ter uma devida fonte. Então, esse valor aqui, esse excesso de dinheiro, ele é uma causa de inflação. Outra causa, por exemplo, quando você tem uma empresa que só ela vende aquele produto, por exemplo, como no caso da Petrobras, ela não tem concorrência, então ela faz o que quer, ela cobra o preço que ela quer pela gasolina. E embora a Petrobras seja uma empresa do Estado, o Estado, de certa forma, ele vai controlando os valores, o preço da gasolina, mas ela é uma monopolista. Outra das causas é quando as pessoas acreditam que vai ter inflação. Aí o que acontece? Ela vai aumentar por inércia. Nós vamos ter uma inflação por inércia. E aí, a última coisa que eu queria destacar aqui é a economia indexada. Por exemplo, o salário mínimo vai subir de acordo com a inflação, o contrato de energia elétrica vai subir de acordo com a inflação. O que acontece é o seguinte, ela acaba puxando isso, não tem chance de você diminuir a inflação se a economia está indexada a um índice. Então, nós aqui no Brasil temos uma experiência gigante com essa desgraça humana que é a inflação. Veja aqui, por exemplo, eu vou destacar só esse índice aqui,
que no ano de 93 subiu 2.700, ele subiu num ano, olha aqui, em 1990 subiu 1.850. O que acontecia? Essa mãe aqui, ó, desesperada, ela ia no mercado, 1 quilo de carne no dia 1º do mês custava 30, e daí ela ia no dia 30 do mês comprar essa mesma carne aqui, essa carne tinha passado para 60. E então, realmente, era uma coisa muito insuportável, uma fase que a gente viveu com isso. O que aconteceu? Então, aqui tem um exemplo que foi mostrado aqui pelo G1 do Globo, que eu achei muito legal. Eles fizeram uma pesquisa, eles pegaram R$ 50 e mediram o que os R$ 50 comprava em 90, em 2000 e 2010. Você veja aqui como diminuiu a quantidade de alimento, os alimentos que eram comprados estão aqui, ó. Veja como diminuíram as quantidades, essas quantidades diminuíram por conta da inflação. Então, o que é um fato? Um fato é que o salário dos trabalhadores não consegue acompanhar a inflação. Por exemplo, se você tivesse colocado 2020 aqui, ia sobrar só esse pacotinho aqui, não tinha sobrado mais nada. Então, é claro que não foi isso que aconteceu, porque os salários aumentaram. O que eu quero dizer é que é muito difícil que os salários aumentem na mesma proporção que aumentam os índices de inflação. E aqui eu queria destacar para você veja só aqui o que aconteceu em março de 1990, num único mês tivemos 82% de inflação. O quer dizer o seguinte, uma coisa que custava R$ 100 no dia 1º, aqui a moeda não era real, ela estava custando no final do mês 182 só por conta da inflação. É realmente um absurdo. Depois do Plano Real, governo Itamar Franco, isso aqui é governo Itamar Franco, depois do Plano Real, realmente melhorou muito. Então, você pode observar que a inflação ela tem um efeito nefasto em cima da cesta básica. Essas coisas aqui, esses alimentos, eles são mais suscetíveis ao aumento da inflação. Aqui estamos pegando aqui 2004, aqui num período de 20 anos, você tem um aumento da cesta básica aqui de quase 5 vezes. E então, os tipos diferentes de inflação que pode acontecer, inflação de demanda, um produto está em falta no mercado. Você lembra, por exemplo, o que aconteceu com a máscara, o que aconteceu com a seringa, o que aconteceu com aquilo por conta da Covid? Faltou, o preço subiu. A gente pode ter uma inflação de custos, e que é o caso, por exemplo, que está acontecendo com a gasolina hoje, porque o barril de petróleo sobe lá fora e, consequentemente, aumenta o custo aqui. Pode acontecer também uma inflação inercial, que aí as pessoas, o seguinte, elas já acreditam que aquilo vai aumentar, não ia aumentar, mas as pessoas acham que ela vai aumentar, e daí a gente vai aumentando os preços por pura inércia. Aí eu quero chamar aqui a atenção para você por uma outra coisa aqui que é bem diferente e que pouca gente conhece, que é o chamado núcleo da inflação. Então, aqui essa curva preta aqui é o núcleo da inflação e essa curva azul é o índice, é o IPCA normal. E a curva preta aqui é o núcleo do IPCA. Então, o que é o núcleo? O núcleo é a inflação expurgada, as coisas que despontaram. Por exemplo, o tomate subiu exageradamente. Puxa vida, então a gente tira o tomate aqui, porque aquilo é uma coisa pontual, aquilo é casual. É claro que a inflação continua sendo essa. Puxa, mas então por que serve o núcleo? O núcleo dá melhor para você a direção, o núcleo te oferece uma visão melhor
do viés da inflação. Então, quando você chegou aqui, deu para perceber, analisando o núcleo, e que a inflação ia voltar a subir. E aí eu queria mostrar para você aqui o seguinte, quem é que toma lucro com a inflação? Basicamente, num país que tem uma experiência inflacionária, nós temos os bancos, por um lado, que tem um lucro com a inflação, e, por outro, o governo também. Então, o que significa isso? Os bancos. Por que os bancos? Porque as pessoas têm dinheiro em cédula, em moeda, as pessoas têm dinheiro parado na conta corrente. Nos bancos digitais, isso hoje é cada dia mais raro, porque os bancos digitais, eles remuneram o dinheiro parado na conta. Mas se você pegar Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú, nem todos eles remuneram o dinheiro parado Então, como esse dinheiro está se desvalorizando, essa desvalorização desse dinheiro acaba indo em benefício do banco, porque o banco está emprestando esse dinheiro todo dia para os outros e está se remunerando com ele. A mesma coisa acontece com o chamado imposto inflacionário. O que é o imposto inflacionário? É o dinheiro no bolso das pessoas. Então, esse dinheiro no bolso das pessoas, ele se desvaloriza, e uma vez que ele se desvaloriza, como o governo está protegido e esse dinheiro da pessoa não tá protegido, ele acaba transferindo para o governo nesse formato de imposto inflacionário. Então, eu peguei aqui, de 95 a 2004, que foi uma matéria aqui publicada pela Folha de São Paulo. Você veja o seguinte, em 2002, o imposto inflacionário chegou a 1% do PIB, 1% do PIB. E aqui a transferência inflacionária, que é a que vai para os bancos, chegou a 0,5% do PIB. Então, é uma coisa que não dá para desprezar. O dinheiro que as pessoas têm no bolso desvaloriza e o governo lucra com isso. O dinheiro que os correntistas têm na conta do banco, sem remuneração, ela desvaloriza, como o banco está aplicando, e isso vai em benefício do banco. E aí eu queria mostrar para você aqui ainda também o que acontece com a desvalorização da moeda. Você imagina o seguinte, uma pessoa que ganhava 12.800 e a inflação naquele período foi de 5,8, e então, para ela manter o salário no próximo ano, ela precisaria ter um nível de remuneração. Agora, como ela não teve esse nível de remuneração, o que aconteceu? Aconteceu que o salário, olha, a inflação foi de 5,8%, Se a pessoa não teve esse aumento de 5,8%, quando você operar essa continha aqui, você vai ver que ela acabou perdendo 5,48% de poder aquisitivo. Quer dizer, cada 100 que essa pessoa tinha, esse 100 virou 94,52. Então, essa aqui é a taxa de desvalorização da moeda. E a última coisa que eu queria mostrar para você aqui, que eu falei no início, é a inflação e desemprego. A inflação e desemprego, ela é mostrada pela curva de Phillips. Essa curva de Phillips é uma curva que foi inventada por um cientista, por um professor, e então ele mostra que existe uma relação inversa entre a inflação e o desemprego. Agora, você tem que tomar muito cuidado quando você for fazer essa análise, porque é claro que tem níveis de inflação. Então, o que a curva de Phillips mostra? Um pouquinho de inflação é bom. Um pouquinho de inflação ajuda no emprego. Agora, se você tiver muita inflação, ela não contribui com o emprego. Então, veja aqui, o que aconteceu aqui, desemprego caiu,
porque a inflação subiu, mas veja que ela está num nível bastante baixo. Olha aqui, ó, o desemprego aumentou, por quê? Porque ela caiu muito. Então, aqui, por exemplo, ela está próxima de zero. Então, existe aqui uma linha que seria uma linha ideal. Então, eu só queria mencionar para você, para encerrar isso, é que a inflação ela tem um efeito também no emprego e no desemprego. Então, meus amigos, por enquanto é isso. Não deixe de ver as duas aulas anteriores. Por favor, se inscreva aqui no meu canal. E se você quiser esse material, basta você me passar um e-mail que eu te dou esse material em PowerPoint. Muito obrigado e não perca a próxima aula, que a próxima aula é sobre IPCA. Um abraço!